convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 9. Estaremos concluindo a exposição do Salmo de número 9. Percorreremos a sua parte final, que vai do versículo número 13 ao versículo de número 20. Já percorremos versículo 1 a 12. E hoje chegou o dia de a gente findar esse salmo. E eu queria pedir a sua licença para que pudéssemos fazer a leitura dele todo, a fim de que possamos relembrar algumas coisas preciosas do salmo e, ao mesmo tempo, a exposição da parte final ficar ainda mais clara, ficar ainda mais lúcida para a gente, tá bom? Todos encontraram o salmo de número 9? Verso número 1 diz assim, por favor, me acompanhe. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. Porque sustentas o meu direito e a minha causa, no trono te assentas e julgas retamente. Repreendes as nações, destróis o ímpio e para todo sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos estão consumados, suas ruínas são perpétuas, arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Verso 8, Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos. Pois aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam, tu que me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. Afundam-se as nações da cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa, enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. O nosso irmão Edgar orou. Vamos confiar na oração desse servo, né, Patrícia? Meus irmãos, eu resolvi batizar meu sermão dessa noite com o tema que você está vendo aí, em um mundo de guerras. E você vai perceber que concomitantemente com a exposição, eu quero fazer conexões com o que nós estamos, desde sábado, né? Desde o último sábado, perplexos, assustados, impressionados, pois todos nós assistimos o que vem acontecendo entre Israel e a Palestina, ali aquela questão lá da faixa de Gaza, que se você tem Bíblia aí, que tem aqueles mapas no final, coloridos, você vai perceber que é lá embaixo ali, onde o problema é muito antigo. Tem uma turminha que fazia parte desse mesmo lugar chamado de Filisteus. É um problema bem complicado. E foi lá que Davi arrancou a cabeça de Golias. Foi lá onde muitas lutas foram travadas. Agora temos mais uma que todos nós temos presenciado. Todos vimos o atentado terrorista do grupo Hamas. E esse atentado foi considerado o segundo maior atentado aos judeus, ficando atrás apenas do Holocausto. Terríveis são as cenas.
idosos são ridicularizados. Não sei se vocês chegaram, acho que todos chegaram a ver aquela idosa com uma arma nas mãos, aparentemente tem algum problema de memória e ali sendo ridicularizada pelo terrorista. Nós vimos cadáveres sendo apresentados como troféus em cima de caminhonetes, mulheres desnudas, muito provavelmente ali já tinham sido abusadas, outras que ainda vivas, Karine, nós vimos ensanguentadas nas partes íntimas, ensanguentado o seu corpo, muito provavelmente também já tiveram ali os abusos que aqueles homens acharam pertinentes. Muitos cadáveres, muitos mortos, especialmente mulheres, sendo cuspidas sem qualquer pudor, sem qualquer respeito da parte daqueles homens, crianças sendo sequestradas, e todos nós assistíamos cenas de crianças sendo sequestradas, casais se separando. Não sei se vocês viram aquele casal que a mulher estava meio que desesperada, o seu namorado, noivo, não sei, esposo, estava sendo carregado pelos homens, ela estava sendo carregada numa moto. Famílias que se dispersavam, não se encontraram, talvez mais, e nunca mais se encontrarão. Famílias todas sendo assassinadas dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio quarto, no ambiente que julgava ser seguro. Bebês que são decapitados, bombas, destruição, jornalistas que são mortos, sangue, sangue e muito sangue. Era, sem dúvida alguma, um filme de terror para nós, imagine para eles. Certa feita eu estava lembrando dessa cena, elaborando tudo que eu pensava tratar com os irmãos nessa noite. Eu me lembrava, e talvez você conhece, eu lembro de certa vez que um músico, um guitarrista, cantor também, compositor, era um escritor inglês, nascido na cidade de Liverpool, na Inglaterra. Ele compôs e fez o lançamento dessa música em 1971, lá nos Estados Unidos. E é uma canção que foi considerada por alguns órgãos especializados a 30ª no rol das músicas do século, ficando entre as 100 músicas mais tocadas no século XX. Sem dúvida, foi um verdadeiro sucesso, que até hoje é tocada, cantada. E esse cantor, esse compositor, ele escreveu assim, talvez você nas primeiras letras você conheça essa canção. Ele diz assim, ó: imagine não haver o paraíso, é fácil se você tentar. Nenhum inferno abaixo de nós, acima de nós só o céu. Imagine todas as pessoas vivendo o presente. Imagine que não houvesse nenhum país, não é difícil imaginar, nenhum motivo para matar ou morrer, e nem religião também. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. E imagine, você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Espero que um dia você junte-se a nós e o mundo será como um só. Imagine que não existam posses. Eu me pergunto se você consegue, sem a necessidade de ganância ou fome, uma irmandade dos homens. Imagine todas as pessoas compartilhando o mundo inteiro. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Espero que um dia você junte-se a nós e o mundo viverá como um só. Famosa Imagine, né? Do famoso John Lennon. A canção faz um apelo, obviamente, pela humanidade, ou faz um chamado à humanidade, para que ela comece a lutar de fato para construir um mundo que ele julga ser o mundo ideal, onde a paz e o amor possa de fato reinar em todos os lugares onde existam pessoas. O que John Lennon quer dizer é possível um paraíso na terra se nós nos engajarmos. Eu quero pensar isso no final do meu sermão. Eu quero voltar a essa canção e perceber junto com você, à luz do próprio texto, como é que a gente pode encaixar isso, ou se isso não se encaixa, ou onde isso pode ser encaixado, que período isso pode ser atrelado. Eu quero pensar isso com você. Mas voltando ao nosso tema, em um mundo de guerras, eu chamo a sua primeira atenção para o nosso primeiro tópico dessa noite. Em um mundo de guerra, apela-se por misericórdia em meio a sofrimentos, ódio e morte.
É impressionante como em momentos assim a misericórdia é solicitada, rogada. As pessoas imploram para que haja misericórdia da parte das pessoas. E por que eu falo misericórdia? Porque a palavrinha inicial aí do versículo número 13, que diz assim: compadece-te de mim, compadece-te. Compadece-te é a palavra misericórdia aqui. Venha comigo, verso número 13 então, percorreremos aqui o salmo, a parte final do salmo. Veja, ele diz assim, ó: compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu me levantas das portas da morte. Meus irmãos, aqui é Davi escrevendo. E Davi está passando uma situação muito delicada. Davi faz aqui uma recordação do passado, por isso a expressão, tu me levantas. Levaram aqui o salmista essa recordação do passado e observando o seu cenário atual, o seu presente, fez com que o salmista fosse ao trono da misericórdia divina para rogar essas mesmas misericórdias no presente em que ele está enfrentando essas questões aqui do verso número 18. Ele diz, vê aqui sofrimentos, e é plural mesmo aqui, o que denota que ele não está sofrendo uma única coisa, mas várias coisas aqui que não se sabe ao certo o que seria. Mas o fato quando ele diz assim, me reduziram os que me odeiam, quando ele fala dos sofrimentos que me reduziram, e quando ele usa a parte final do versículo número 13, quando ele diz, portas da morte, evidencia-se que se trata de angústias profundas que ele vinha passando. Qualquer experiência talvez de doença gravíssima, de uma calamidade, ou de perseguição, como era muito comum nos tempos aqui de Davi, um acidente talvez, enfim, mas me parece mais a ideia da perseguição, pode igualar-se aqui ao que Davi está enfrentando. Você passa às vezes circunstâncias semelhantes, ou o que nós já estamos assistindo aqui na faixa de Gaza, pode ser mais ou menos o que os israelitas, assim como agora os palestinos, podem usar essa mesma expressão aqui, porque ambos estão sofrendo no momento atual. Mas veja, sabemos quem causou os males ao salmista. Está aí ainda, verso número 13. Portanto, olhe comigo. Ele diz assim, vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Eram os inimigos do salmista. Muito provavelmente, como eu já falei, era a perseguição sofrida por Davi da parte de seus inimigos, que fez com que ele chegasse ao que ele chama aqui de portões da morte. É interessante porque a ideia de portas da morte aqui, né, eu acho que é portões que ele fala, deixa eu ver aqui, 9, 13, portas da morte. Por que isso aqui é interessante? Porque a mitologia babilônica, assim como a egípcia, elas expressavam ao submundo, elevadas muralhas e portões. Então, quando se referia ao submundo, o mundo pós-morte, muito comum você escutar na literatura babilônica, assim como na egípcia, expressões como essa, muralhas, portões, portas, e geralmente no aumentativo. Mas o ponto aqui é que na doença, no pecado, no desespero, na tentação, nós somos levados para muito baixo. As portas tenebrosas muitas vezes se abrem tentando nos tragar, seja quais forem as circunstâncias que nós estamos atravessando. O sepulcro muitas vezes está escancarado diante de nós. Porém, tem algo sensacional que o Salmo mostra que faz toda a diferença na história de Davi, na história do israelita atual, na história da igreja do Senhor, na história daqueles que são filhos de Deus. Se não, veja, eu ainda me refiro ao verso número 13, quando ele diz assim, olha o que é sensacional e que faz toda a diferença. Final do verso número 13, ele diz assim, ó, tu que me levantas das portas da morte. Ele está dizendo mais ou menos assim para a gente. Ele está dizendo, tu, Senhor, fazes toda diferença. Estou às portas da morte. Estou com o calabouço aberto. Estou já adentrando na sepultura. Mas existe uma coisa que faz toda a diferença em momentos assim. E sabe, cá para nós, Senhor, és tu.
Tu fazes toda a diferença, especialmente nesses dias mais tenebrosos, especialmente nesses dias sem muita esperança, especialmente nesses dias mais angustiantes que nós passamos. Sob nós, isso é fundamental você lembrar, nesse cenário tenebroso que ele pinta aqui, que nós podemos pintar da nossa história, é como se ele dissesse que sob nós estavam os braços eternos de Deus e fomos levados às portas do céu. Que título nobre é dado aqui ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Ele diz, tu que levantas das portas da morte. A primeira lição que eu queria que você aprendesse junto comigo é que nós nunca somos trazidos tão para baixo, para tão perto da morte, que Deus não possa nos levantar. Basicamente o que eu estou tentando dizer para você é que você pode estar no nível baixíssimo. Você já pode até estar entrando na sepultura, dependendo das circunstâncias que você atravesse, mas nunca é tão baixo que Deus não possa nos levantar. Assim, podemos lembrar não só de adentrar ou prestes a entrar numa sepultura, mas a gente lembra de Lázaro, que entrou na sepultura e passou dias na sepultura. Foi o próprio Deus que o levantou de lá. Portanto, lembre-se de uma coisa, seja tão baixo como for o seu contexto, tão perto, próximo da sepultura que você se encontre, devido às suas circunstâncias angustiantes, tenebrosas que você possa estar atravessando, mas nunca é tão baixo que a mão de Deus não possa nos levantar, não possa nos pegar, não possa nos reerguer. Segunda lição que eu espero que você aprenda, é que a manutenção da vida é fruto da compaixão de Deus. Se não, é o que diz a palavra inicial do versículo número 13. Compadece-te de mim, Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se não fosse a misericórdia divina, eu já disse isso aqui várias vezes, e é importantíssimo que você não esqueça disso todas as vezes, é importante que você se lembre disso todas as vezes, que se não fosse a misericórdia divina, é certo que você não estaria aqui hoje. É certo que várias vezes as portas da sepultura já se abriram para nós. Todos nós temos uma história que a gente disse assim, quase, né? Falaria quase que igual a Ludmilla, né? É hoje. Quase. Todos nós temos uma história. Eu tenho história de enfermidade, tenho história de acidente, eu tenho história de um assalto. Você tem as suas histórias, das mais variadas. Às vezes se parece com as minhas. Foi um acidente, foi uma doença que você achava que não ia escapar, foi alguma coisa. Mas todos nós temos uma história para contar, de proximidade com a sepultura. Mas foi uma coisa chamada misericórdia. Deus teve compaixão de nós, e tem um texto fantástico, se eu não me engano é Lamentações de Jeremias capítulo 3, se eu não me engano é verso 23 ou 24, acho que é o 23 que diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Você só está aqui por uma coisa, chamada misericórdia divina, porque Deus se compadeceu de você, e os momentos mais angustiantes ou os mais críticos que você passou, é ali onde você precisa perceber de maneira mais explícita como Deus realmente lhe levantou, lhe ergueu. Terceira lição que eu quero que nós aprendamos à luz do verso número 13, é que é o Deus gracioso que ouve e responde favoravelmente ao apelo do justo. É Deus que muitas vezes quando a gente clama assim, Senhor me ajuda, Senhor me acode, Senhor me dá graça, Senhor me sustenta, Senhor, senão eu vou pirar. Você está aqui hoje e você é prova de que o Deus gracioso atendeu favoravelmente muitos dos seus apelos quando você assim solicitou. Mas em momentos difíceis, em momentos de guerra, e aí a gente pode aplicar para a gente também, porque às vezes a gente vive uma guerra mesmo, nas experiências que atravessamos. Nas experiências ou em tempos de guerra, apela-se por misericórdia, em meio ao sofrimento ou de morte. Mas temos um segundo ponto.
é que em tempos de guerra também apela-se por salvação. Se não, veja, eu estou no verso 14, olha o que diz o verso 14, ele diz assim, ó: para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. Veja que coisa interessante. Olha só, como o verso 13 e 14, eles estão cheios de contrastes aqui. Perceba, veja, os portões de Sião são contrastados com os portões da morte do verso número 13. Os portões de Sião aqui do verso número 14. Sião geralmente aparece como um sinônimo de Jerusalém. As portas da morte, ele está dizendo aqui, não poderia impedi-lo ou não poderão impedi-lo de atravessar as portas de Sião. Perceba, os louvores alegres são contrastados ali com a melancolia e o silêncio do sepulcro, do verso número 13. O regozijo da tua salvação está contrastando com a angústia e a tristeza da sepultura, das portas da morte. Mas presta atenção, temos algumas coisas ainda importantes aqui no verso número 14, aqui vale a pena a gente destacar. Primeiro, o desejo mais elevado que o salmista sente não é apenas por seu chamado livramento pessoal aqui, mas pela oportunidade de louvar ao seu libertador, de proclamar os seus louvores. Por isso que ele diz assim, ó, verso 14, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores. Eu quero ser salvo, obviamente, eu desejo o livramento pessoal, mas não é um fim em si mesmo, não é simplesmente livrar minha pele da morte, livrar minha vida de perecer. Não é só por isso, é porque, Senhor, também, à luz disso, eu quero louvar, cantar os teus louvores. Segundo, é que o objetivo de Davi em desejar misericórdia é dar glória a Deus. Por isso que ele fala isso aqui no verso número 14. Como alguém já disse, isso aqui eu achei interessante quando li. Alguém disse assim, ó, Davi deseja o diamante da misericórdia, para que as pessoas o vejam cintilar e brilhar, e admirem aquele que dá tais inestimáveis pedras preciosas ao seu povo. Ou seja, Davi quer o diamante da misericórdia, para que ao recebê-lo, as pessoas vejam ele brilhar, e ele possa dizer, este quem me deu foi o Senhor, foi o Deus de Israel, foi ele que me deu essa beleza de misericórdia. Terceiro, é que o reconhecimento de que as bênçãos recebidas são sempre derivadas do alto. Senhor, me dá misericórdia, porque ao desfrutar de misericórdia, de um livramento pessoal, eu quero, Senhor, te render, reconhecer que eu só recebi porque veio do alto, não é algo inato a mim, não tem nada a ver comigo, tem a ver contigo. Em quarto e último lugar, é que ao livrar-se da sepultura, devemos nos empenhar em dar testemunho, da maneira mais pública possível, da benevolência divina manifestada em nosso livramento. Ou seja, presta atenção, quando Deus te abençoa com grande misericórdia, quando Deus lhe abençoa com um grande livramento, quando Deus te abençoa lhe arrancando da sepultura, é para que você possa fazer de forma mais pública possível o testemunho daquele que te livrou dessa experiência ou dessa circunstância, apresentando para todos a experiência que você acabou de viver. O mais público possível que você possa, faça. Esse é o propósito. Porém, presta atenção, a mensagem mais linda do versículo 13 para o 14 é exatamente o seguinte: da morte, 13, verso 13, verso 14, para a vida. Da morte para a vida, da morte para a vida. Todos nós experimentamos isso. E se você for um cristão genuíno, você experimentou isso no aspecto espiritual. Você estava morto, Ele lhe deu vida. Efésios capítulo número 2. Então, em tempos de guerra, apela-se por misericórdia, apela-se por salvação. Mas preste atenção no terceiro ponto. Há um destino aqui em tempos de guerra para os perversos. Eu chamo a sua atenção, eu estou no verso 15, venha comigo. Ele diz assim, ó: afundam-se as nações da cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Veja que coisa interessante, a gente está falando de um Davi que está sendo perseguido aqui. O resultado para os perversos é descrito em termos de que eles são apanhados em suas próprias armadilhas aqui.
Seria o que a gente chama, ou melhor, que a Bíblia chama de uma lei da retribuição de acordo com o crime cometido. Fica claro no Salmo, especialmente quando a gente chegar no versículo número 16 em diante, que Deus torna-se uma espécie de caçador celeste aqui. Deus vai caçar essas pessoas e as surpreende nas suas próprias armadilhas e redes ao tramar contra os filhos de Deus. Eu vi um videozinho, acho que até estava vindo aqui para a igreja, onde 2 terroristas estão entrando numa casa e ele está com uma câmera, alguma coisa desse tipo, e aí quando ele vai adentrando, falando, gritando, de repente ele é baleado, ele é acertado pelo dono da casa, pelo proprietário, e cai ali no chão e fica tão somente agonizando. Basicamente eu acho que é isso aqui que o verso número 15 está falando, nas suas próprias armadilhas, nas suas próprias redes, naquilo que eles tramaram contra os filhos de Deus, eles constroem nas suas próprias armadilhas o seu próprio destino. Basicamente é como se eles construíssem uma torre de Babel que vai cair na sua própria cabeça. Por providência divina, o pecado é como um bumerangue. Bumerangue não tem mais nesse tempo, né? Não sei se é do seu tempo, bumerangue. Bumerangue é do meu tempo. Bumerangue era um negócio que parecia um V, um U, mas meio que assim, que você jogava e de repente, se você realmente fosse um bom arremessador, você jogava, ele ia e voltava exatamente para você. O pecado é como um bumerangue aqui, verso número 15. Você o comete, daqui a pouco ele volta contra si. Mas eu queria que você se deixasse confortar com a preciosa verdade do verso número 15. É que quaisquer que sejam as tentativas contra nós, contra o povo de Deus, o resultado não está no poder daquelas pessoas, mas está em Deus. Deus será contra eles. Não só para frustrar os desígnios, muitas vezes, desses homens, mas também para surpreendê-los, fazendo com que os seus malefícios possam cair exatamente sobre suas próprias cabeças. Agora, olha que coisa interessante aqui. Olha que coisa muito interessante é o que diz o versículo número 15. Aqui nós temos o que é chamado de perfeitos proféticos. Eles são chamados de perfeitos proféticos. Veja o que eu me refiro. Afundam-se. Não tinha acontecido ainda. Outra expressão que está no que é chamado perfeito profético. Prendeu-se-lhes, não tinha sido preso ainda o pé. O que ele está falando? É que ao usar esse termo que é chamado de perfeito profético, ele já está contemplando como se fosse um fato consumado. Então o fato consumado é que eles vão se afundar, vai ser a realidade deles, vai prender o pé. Esse é o fim daqueles que tramam contra o povo de Deus. Avance comigo, verso número 16. Ele diz: faz-se conhecido, Senhor, pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Olha que coisa interessante. Se o Senhor é conhecido pelo juízo que faz, verso número 16, então o juízo que ele tem, ou que ele faz, deve ser conhecido das pessoas. Tem que ser um julgamento aberto ao público, e são tantos os julgamentos que Deus faz, que ele tem de ser, ou eles têm de ser desempenhados numa espécie de palco. Veja, eu vou jogar um texto aqui para você, mais ou menos o que o verso número 16 está falando. É mais ou menos assim, ó. Êxodo 14:30 diz assim: assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Aí olha o que ele diz: e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Deus não permitiu que os cadáveres dos egípcios afundassem no mar. Deus não permitiu. Mas Deus fez com que eles ficassem na praia, para que os israelitas vissem os cadáveres lá. Aí veja, verso 31. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo.
Deus fez questão de deixar aquilo ali diante dos olhos dos israelitas, para que eles pudessem sim contemplar e os homens pudessem temer a Deus em meio àquilo que Deus tinha feito. Davi afirma, portanto, que nesse caso o juízo divino era tão evidente que o que sucede não poderia jamais ser atribuído à natureza, nem tampouco ao acaso, sorte, azar. De maneira alguma, era Deus. O Senhor faz conhecido por meio desses julgamentos que Ele executa. Todos sabem que existe um Deus que julga na terra. E é isso que vai enchendo o nosso coração não é de tranquilidade, porque num cenário que a gente assiste, o que a gente tem assistido desde sábado é perturbador. Mas pelo menos a gente sabe muito bem que o sangue derramado de maneira injusta, todo ele será vindicado. Se você viu o verso de número 12, falou exatamente nisso. Ele disse assim: pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Todo sangue Deus vai requerer. E é isso que em certa medida a gente acaba rogando para que Deus faça. Eu acho que eu vi uma postagem de Bradley no Instagram. E quando aquele cenário de guerra começou, o Bradley postou alguma coisa, um salmo que dizia mais ou menos que o Senhor intervém, Senhor faz algo, não permita que isso aconteça. Em tese, a grande verdade é que enquanto nosso Deus for Deus, Ele não poupa e não pode poupar aquele que é culpado. Tem um provérbio antigo que ele dizia mais ou menos assim, o provérbio grego. Ele diz: os moinhos de Deus moem devagar, mas seguramente. Ele está dizendo mais ou menos assim, ó, o moinho de Deus às vezes é devagar, mas cá para nós é seguro. Nunca deixa de moer. Dizem que era uma frase muito comum dos antigos puritanos, mas eu li isso num homem chamado Henry Longfellow, um poeta americano do século XIX. Ele escreveu uma coisa muito parecida com isso, que eu acho que é na linha do que a gente está pensando. O Henry disse assim: embora os moinhos de Deus moam lentamente, contudo moem excessivamente fino. Embora com paciência ele fique esperando, com exatidão ele moe a tudo. Sabe o que ele está dizendo? Nada deixará de ser moído pelo moinho fino de Deus. Nada escapará ao moinho de Deus. Ele pode moer até lentamente aos nossos olhos, mas ele moe fino. Ele moe fino. Verso 17, ele diz: os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Veja, a justiça que puniu os ímpios e preservou os justos, ela permanece a mesma. Os que se esquecem de Deus, que não pensam em Deus com frequência, não lhe têm afeto, não lhe têm reverência, não têm prazer algum em Deus, você deveria estar muito preocupado se porventura essa é a realidade sua. Se Deus é tão somente uma nota de rodapé na sua semana, aos domingos, quando você tão somente lembra de Deus porque é o domingo, eu queria que você pudesse ponderar muito no que diz o verso número 17. Esquecer-se de Deus e, verso 17, ou o que ele vem dizendo, perversos ou ímpios, dependendo da sua tradução. Perverso, ímpio e pessoas que se esquecem de Deus, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Ímpio, perverso, quem se esquece. São duas coisas que evidenciam devidamente a verdade dessa afirmação. Perverso, ímpio, não teme a Deus, nem vive em sujeição às suas leis, aos seus mandamentos. Estes serão, como ele diz aqui, lançados no inferno. Mas deixa eu dizer uma coisa, a NVI traduz assim, ó, inferno, voltem ao pó. Talvez seria a ideia de sepultura. Mas como eu e você temos o Novo Testamento, e isso é muito claro no Novo Testamento, não tem problema de a tradução ser inferno mesmo.
Porque o fim do ímpio, ou do perverso, ou daquele que se esquece de Deus, não é outro senão sepultura, e sepultura, uma passagem garantida para o que a Bíblia chama de inferno. O esquecimento parece um pecado pequeno, parece quase que não é pecado, mas provoca a ira eterna contra o homem que vive como se Deus não existisse. Só que tem algo muito forte aqui. Olha que coisa interessante, passa despercebido na nossa linguagem. Mas olhe mais uma vez a expressão, serão lançados. É uma expressão só na língua hebraica. E na língua hebraica quer dizer assim, de ponta cabeça para. É como se Deus pegasse assim, para não ter erro. É a questão da ênfase. De ponta cabeça, pegando nos seus pés ou nos pés dessa pessoa e fazendo assim, vum. De ponta cabeça, ou em descida para esse local em que ele destina. De ponta cabeça para o inferno. Porque a ideia do salmista, ou a ideia do termo, é dar ênfase para o lugar daqueles que são perversos, daqueles que são ímpios, daqueles que se esquecem de Deus, daqueles que não levam Deus em consideração. Agora observe algo muito pertinente. Olha que coisa interessante. Certa vez eu li sobre uma pedra chamada pedra ímã, que existia lá na Etiópia. E conta que essa pedra ímã, ela tem duas pontas. Uma ponta, ela atrai o ferro. A outra ponta, ela repele o ferro. É interessante. Uma, ela atrai. A outra ponta, ela repele. E eu penso aqui que a gente tem uma ilustração muito linda sobre essa verdade aqui no verso 17. Ou no próprio Salmo. É que uma ponta da pedra, Deus chama, ou Deus tem duas mãos, em que uma ele chama os homens e está totalmente disposto a dar de sua misericórdia. Só que a outra ponta da pedra, ou a outra mão de Deus, é a mão da justiça. Por uma mão ele chama, mas para aqueles que não querem absolutamente com ele, nada com ele, a mão da justiça também atuará. Com uma mão ele atrai os homens aos céus, mas com a outra ele repele os impenitentes, aqueles que não querem absolutamente nada com ele, e é demonstrado na sua vida de esquecimento contínuo a Deus. Com a outra mão ele repele aqueles que são ímpios. E aqui eu queria lhe chamar a atenção para algo muito interessante ou forte no que a Bíblia diz acerca desse local. A Bíblia diz que é um local de lago, ou é um lago de fogo. Capítulo de número 20 de Apocalipse, verso número 15. Quando se fala em lago, é para denotar a abundância de tormentos. Não é uma bacia, não é um balde, é um lago, um oceano de tormentos. As chamas são inextinguíveis, é isso que a Escritura diz. Elas não se consomem, elas não acabam. Observe a condição deplorável de todos os perversos e ímpios, aqueles que se esquecem de Deus. Eles terão uma vida que jamais morre, e eles terão uma morte que jamais vive. Essa é a realidade atormentadora daqueles que não abraçaram a misericórdia que fora dada. Agora note mais um belo contraste. Verso de número 18, chegamos ao nosso quarto ponto. Ele apresenta o consolo dos necessitados e aflitos. Verso 18 ele diz: pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Com isso ele está afirmando uma coisa muito interessante. É que pode até parecer que por algum tempo nós somos esquecidos por Deus. E a gente sente isso na pele, é ou não é? Tem dias, ou já teve dias que a gente diz assim: Senhor, o Senhor não está vendo. Não é possível que o Senhor não está enxergando. Só pode ter me esquecido. É interessante porque isso é linguagem utilizada pelo salmista também. O salmista, vários salmos diz assim: o Senhor se esqueceu de mim. São linguagens muito parecidas com a nossa. Nós sentimos que Deus nos esqueceu. E realmente parece que por algum tempo Deus nos esqueceu. Mas o que mostra o verso 18 é que tem uma hora que Ele intervém. E há três coisas interessantes nesse versículo. Há uma
incredulidade aqui em nós. A palavra esquecido, ela denota isso. Veja, pois o necessitado não será para sempre esquecido. Ele tinha a certeza que ele estava sendo esquecido por Deus. Uma espécie de incredulidade aqui, de que Deus estava cuidando dele. Segundo, é que a promessa divina é: não será para sempre. Porque parece que momentaneamente sim, mas não sempre. Terceira coisa, é que o dever da fé é esse aqui, ó. Meio do verso 18. O dever da fé se chama esperança. Você percebeu que coisa interessante? Aparenta que ele de fato nos esqueceu e parece que por algum tempo de fato nos esquece. Mas há uma promessa divina, não vai ser para sempre. E o que é que deve aflorar no nosso coração? A palavra esperança está aqui no meio, verso 18. Esperança, porque ele não se esquece para sempre. E a ideia aqui, olha que coisa linda isso aqui. O que Deus está mostrando, percebeu o contraste? Ele disse, verso número 17, se esquecem. Verso número 18, Deus não esquece para sempre. Ele está deixando muito claro uma coisa linda aqui. Ele está dizendo assim: quem se lembra de Deus, Deus não se esquece. Quem se lembra de Deus, Deus não se esquece. Pode até parecer por um momento, Deus não se esquece para sempre. Quem se lembra de Deus, Ele não se esquece. Lembre-se, esta é uma palavra para o povo de Deus. O salmista estava angustiado. Lembre, é Davi que está escrevendo isso aqui. Portanto, o que o salmista está dizendo é que o povo de Deus pode ter de esperar, mas eles, escute bem isso, o povo de Deus pode ter até que esperar, porém eles descobrirão que a sua espera nunca será em vão. Que Deus não nos faz esperar de graça, só porque Ele é uma espécie de masoquista, ou melhor, fazer com que você realmente sofra, porque Ele deseja ver seu sofrimento. Não, quando Ele nos faz esperar, nós descobriremos que Ele não faz com que os seus filhos esperem em vão. É interessante porque Davi aqui está encorajando o povo de Deus a esperar pela sua salvação, mesmo que ela seja adiada por muito tempo. Eu certa vez li uma coisa de João Crisóstomo. João Crisóstomo, ele foi um dos pais da igreja. João Crisóstomo é um cara assim sensacional na história da igreja. E João Crisóstomo tem eu não lembro qual foi o livro, eu só fiz a anotação, mas João Crisóstomo, ele dizia algo quando ele se referia à demora de Deus muitas vezes em nos acudir, em nos assistir, em nos auxiliar, em mudar as circunstâncias em que nós estamos enfrentando. Então Crisóstomo diz assim, ele diz, olha, a demora de Deus conosco, abro aspas, segundo Crisóstomo, ele diz assim, ó, a demora de Deus é como dinheiro que, ficando muito tempo no banco, volta para casa com lucro, com juro sobre juro. Isso entra no seu coração? Deixa eu repetir. Ele diz assim, ó, a demora de Deus é como dinheiro que, ficando muito tempo no banco, volta para casa com lucro, juro sobre juro. Quando o dinheiro está fora por muito tempo, escute, ele ainda está dizendo, tem grande lucro pela demora em responder. Deus nos faz orar mais, Deus nos faz pedir mais, Deus faz com que nós passemos mais tempo com Ele, nós o buscamos mais nessas ocasiões, nós teremos mais consolo dEle, enfim. É grande lucro para você e para mim. Confie nessa verdade. Quando Ele demora, é juro sobre juro sendo acumulado. Vai ser grande lucro para nós. Último lugar. Diante de tudo que nós vimos, em um mundo de guerra, primeiro, apela-se pela misericórdia em meio ao sofrimento, ódio e morte. Segundo, apela-se à salvação, verso número 14.
nós vimos o destino dos perversos, verso 15 a 17, em que tudo o que eles fazem não ficará, ou melhor, não passa despercebido de Deus, Deus haverá de dar o seu fim. Verso de número 18, nós vimos o consolo do necessitado e aflito, que Deus não se esquece para sempre, e quando Ele demora, Ele retribui juro sobre juro, aquilo que nós tanto sonhamos, desejamos, Ele há de fazer conforme Ele entende ser o melhor para nós. E em quinto e último lugar, eu chamo a sua atenção para a única esperança, do verso número 19 a 20, ele diz, me acompanhe por favor, ele diz assim: levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, sejam as nações julgadas na tua presença. Veja, o que ele está dizendo é uma coisa muito simples, é o seguinte: ainda que a nossa causa esteja perdida, logo ela será ganha se o Todo-Poderoso se levantar. Se o Todo-Poderoso levantar-se, a causa é ganha. Quando ele se ergue, não há ninguém, Roberto, que possa detê-lo. Veja, ainda mais, porque a palavra mortal aqui é uma palavra hebraica que significa fragilidade e fraqueza humana. Ou seja, ele está dizendo assim, verso número 19, levanta-te, Senhor, não prevaleça aquele que é frágil, aquele que é fraco. Veja, ele está contrastando aqui. Senhor, só o Senhor se levantar, que aquele que é frágil, que é fraco, simplesmente ele perece, ele é totalmente destruído. Veja o final do verso 19, ele diz assim: sejam as nações julgadas na tua presença. Meus irmãos, eu sei, muito provavelmente que você já escutou falar sobre um rapaz, um filósofo alemão chamado Immanuel Kant. Eu acredito que você já deve ter estudado, seja na faculdade, na escola. E Immanuel Kant, ele baseou sobre a justiça um argumento em favor da existência de Deus. Então Kant dizia assim: Deus se faz necessário existir pelo argumento da justiça, porque é inconcebível que nós vejamos tantas atrocidades nesse mundo, vejamos tantas injustiças, vejamos tantos males, tanta coisa ruim espalhada por aí e não ter justiça final. Então Kant escreveu assim, Diana, veja, ele disse: neste mundo é óbvio que a justiça não é feita de maneira plena. Óbvio que a justiça não é feita de maneira plena. Portanto, diz Kant, deve haver um mundo para além do sepulcro, onde a justiça possa ser servida. Diz mais, para que a justiça seja efetuada, deve haver um juiz sábio e suficientemente poderoso, que garanta a recompensa e a punição de acordo com o que cada indivíduo tiver semeado durante a sua vida terrena. Para Kant, então, não tem sentido não haver justiça, mesmo após sepulcro, Camila. Por quê? Porque ninguém pode passar e fazer as atrocidades que imagina poder fazer, sem que seja retribuído os males que fez. Senão aqui, pós-sepulcro, essas pessoas haverão de desfrutar da justa justiça do juiz desse universo. E aí faço uso da frase do Thomas Jefferson, que foi, se eu não me engano, o terceiro presidente dos Estados Unidos. O Thomas Jefferson disse assim: eu temo pela humanidade quando penso que Deus é justo. A gente pensa nos terroristas, não é? Mas não pense só neles não. Pense nos seus pecados. A gente deve temer quando sabe que Deus é justo, porque no mínimo pecado Ele fará justiça. Nas atrocidades de um grupo terrorista como o Hamas, nos menores pecados, porque o justo juiz necessariamente precisa fazer justiça em absoluto nesse mundo. E aí o argumento de Kant faz sentido. O justo juiz, se não fizer agora, fará no mundo por vir. Verso 20, a gente encerra. Ele diz: infunde-lhe, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. Mais uma vez, mortais.
É a palavra aqui, fragilidade. Então escute: poderes, status, eloquência, sabedoria, riquezas, títulos, conquistas, não tornam os seus possuidores mais que, o que ele diz aqui, meros mortais. Seja você quem for, somos meros mortais. Tem um salmo que ele fala disso de maneira muito forte. Salmo de número 82, versos 6 e 7, aqui é um contexto de juízes, tá? Juízes estavam julgando as pessoas e os juízes se sentiam deuses por julgarem as pessoas. O Salmo diz assim, Salmo 82, verso 6. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Eles diziam, ou eles tinham atitudes como se eles fossem deuses. Aí o salmista diz assim, vós sois deuses, ok. Todavia como homens morrereis. Vocês não são deuses, vocês são meros mortais, frágeis. Deixa eu dizer uma coisa para você, porque isso é uma doença que pega em todo ser humano. Nós somos tão inchados de orgulho natural, que precisamos disso aqui, verso 20, de medos, a fim de sabermos que somos meros mortais. Quando você está diante da mira de um revólver, você fica tremendo de medo, e você chega à conclusão simples, que você é um mero mortal. Quando você está diante de um tornado, de um terremoto, não é a realidade nossa. O revólver, sim. Quando a gente está diante de certas circunstâncias da vida, em que lhe traz medo, você sabe muito bem que ali você é um mero mortal. Nós somos tão inflados de orgulho natural, que nós carecemos disso aqui, de medos, a fim de chegarmos à conclusão, ou melhor, de voltarmos a algo que muitas vezes parece que nós esquecemos, que nós somos meros mortais. São os grandes pavores que revelam as nossas debilidades. Logo o salmista diz assim, frase inicial do verso 20, infunde-lhes temor, Senhor, ou infunde-lhes, Senhor, o medo. Porque a palavra medo aqui, ela compreende, em geral, todas as pragas divinas. A palavrinha medo aqui é muito interessante, porque remete às pragas que Deus golpeou lá a nação do Egito, com o intuito de que eles percebessem que eles eram frágeis, assim como eles também percebessem o poder de Deus. Veja se não é essa a ideia. Olha só, Deuteronômio 4:34 diz assim, ou se um Deus intentou e tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas e com sinais e com milagres, e com peleja, e com mão poderosa e com braço estendido, aí ele diz, e com grandes medos, é a palavra medo lá, nossa lá, do Salmo de número 9, verso 20, espantos aqui em Deuteronômio, mas é a mesma expressão, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. Que o Senhor infunda-lhe as pragas divinas, para que vocês possam temê-lo e perceber que vocês não passam de meros mortais. O que o salmista pede é uma nova demonstração do poder de Deus, como fora demonstrada no Êxodo, para que esses povos lembrem-se, mortais somos e temam a um Deus que faz coisas grandiosas. Me permita concluir. Em um mundo de guerras, já que é o nosso tema, o que é que mais queremos? A resposta óbvia, o que nós mais sonhamos em tempos de guerra, é paz. O que nós mais almejamos é paz. A música e o sonho do John Lennon ao escrever Imagine era de construir o paraíso aqui. Mas isto nunca acontecerá. E eu não sei se você já leu sobre isso, Edjan. Mas a começar de John Lennon, a paz
não começa. Se não me escute, eu não sei se você já leu sobre isso, mas deixa eu lhe dar um breve histórico do próprio Lennon. Alguns acusam John Lennon do grande exemplo do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Primeiro, alguns dizem que ele chegou a agredir as suas esposas, John Lennon. Segundo, alguns dizem que ele desprezou seu filho Julian, fruto do seu primeiro casamento. Dizem que ele nem deixou herança para o rapaz, tudo ficou com aquela moça chamada Yoko Ono. Terceiro, agredido por um amigo. Meses depois, esse amigo, nessa ocasião, conta que eles estavam numa noite, o John Lennon com esse amigo, lá na cidade de Hamburgo, na Alemanha, e Lennon se envolveu em uma briga com esse rapaz. Diz que ele bateu e pressionou a cabeça desse rapaz na parede. Meses depois, não sei se foi, dizem que foi, mas meses depois, o rapaz morreu de hemorragia cerebral. Embora não se sabe se foi proveniente dele, deduz-se que a morte derivou da briga com John Lennon. Quarto, as brigas e separações dos Beatles. Ele brigou muito com os componentes, por exemplo, com Paul McCartney. Quinto, ele disse que a composição da própria música Imagine, mais tarde ele abre o jogo, pois disse que Yoko Ono deveria receber os créditos pela canção, porque grande parte da letra e do conceito vieram exatamente dela. Mas, diz ele, como eu era muito egoísta e meio machista, eu omiti a participação dela na canção. Sexto, a maior ironia de todas, que já falamos aqui acerca de John Lennon. Sexto, a sua morte. Conta que ele foi assassinado por um fã. Um jovem chamado Mark Chapman, de 25 anos, sacou uma arma e lhe deu 5 tiros, dos quais 4 atingiram o corpo do John Lennon. Isso ocorreu na porta do edifício Dakota, em Nova York, que era o local da sua residência. Dizem que o porteiro do edifício desarmou o assassino, chutou a arma para longe e disse a seguinte frase: "Você sabe o que você fez?" O Chapman respondeu: "Sim, eu atirei em John Lennon." Em seguida, o rapaz sentou na calçada e aguardou a polícia chegar. Até hoje, ele está preso. Sinceramente, irmãos, me escute. Não há a menor esperança de nós desfrutarmos de um paraíso aqui nessa terra, ou de construirmos um paraíso aqui. Nós talvez poderíamos responder a John Lennon com um cantor nacional que diria mais ou menos assim, embora também não era nenhum exemplo para ninguém, o Cazuza, mas poderíamos dizer a John Lennon: John Lennon, as suas ideias não correspondem aos fatos. Me permita vir junto com você onde deve estar a sua esperança em tempos de guerra. Salte comigo para Isaías 9. Isaías 9. É aqui que nós devemos correr. É para esse lugar. Isaías capítulo 9, verso número 1. Isaías capítulo 9, verso 1. Me acompanhe, por favor. Diz assim: mas para a terra que estava, qual é a palavra que tem aí na sua Bíblia? Aflita. É exatamente a palavra que nós temos no verso 18 do Salmo 9. Quando ele diz: pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos. Mas para a terra que estava aflita,
não continuará a obscuridade. Pule para o verso 2. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, ou leia-se, as portas da morte, verso de número 13. As portas da morte resplandeceu-lhes a luz. Salte para o verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, e o que nós mais almejamos em tempos de guerra, Ele é o Príncipe da Paz. Verso 7, para que se aumente o seu governo, e venha o quê? Paz sem fim. E venha paz sem fim. Ao contrário da música de John Lennon, existe uma outra música que eu tenho certeza que você nem conhece, e que é bela, e que tem um olhar correto, de onde verdadeiramente é o paraíso, ou reside o paraíso. Acompanhe comigo, a canção diz assim, ó, ela está no nosso inário, e tem por título O Lar Celeste. Ele diz assim, ó, um grande amigo temos, Jesus o eterno Deus, que a seus fiéis destina um lar nos lindos céus, na pátria sempiterna, na divinal mansão, nenhum enfado ou medo aflige o coração. Ele diz mais, ela diz assim, ó, jamais o mau desejo terá lugar ali, nem entra um só pecado que nos assalte aqui. Repousam os cansados, os tristes gozam paz, e no poder divino o enfermo se refaz. Última estrofe. Ó, vinde todos, todos e crede sem tardar, Jesus vos oferece agora o eterno lar. Seus braços vos estende, chamando com amor. Ó, vinde sem demora a Cristo o Salvador, o Príncipe da Paz, o que traz paz sem fim, porque foi Ele que lá estão muitas coisas que no momento de tormento, como de guerra, nós vemos na pessoa bendita dEle. O que é que a gente vê em guerra? Injustiça. Ele foi injustiçado. Ele foi assassinado. Mas me parece, e me permita o trocadilho do verso de número 19. Verso 19 do Salmo 9 diz: levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Ele é assassinado por homens cruéis, injustiçado, cospem, debocham da pessoa dele. Mas ao terceiro dia, ele levantou-se, e o homem mortal, a morte não o conteve. É por isso que não há outro lugar, por maior que seja a nossa angústia, que não na pessoa bendita do Redentor. Porque é nele que todos os mistérios dessa vida tumultuada que temos cá embaixo, podemos ter a convicção de que atravessando esse mar de injustiça, de dores e de assassinato, ele levantou-se. O mortal se reergueu e promete que no estado final, depois que vir nos buscar, nenhuma dessas coisas acontecerá mais. Porque o luto, o pranto e a dor fizeram parte tão somente desse primeiro momento. Depois, Ele recolherá dos nossos olhos toda lágrima, uma vez que Ele sabe muito bem, porque passou todas essas coisas. Na guerra, na angústia, na dor, só existe um que é capaz de dar o que tanto sonhamos. E esse é Jesus, o Príncipe da Paz,
e que um dia nos dará paz sem fim. Corra para Ele. E nesses dias tão tristes, tão angustiantes, tão injustos, tão dolorosos, tão traumatizantes, corra para aquele que sabe muito bem, porque sentiu na pele estas coisas, e é capaz de consolar corações aflitos. Baixe sua cabeça, oremos ao Senhor. Bendito Deus. Nós que, mesmo longe, nos angustiamos demais com o que tem acontecido, porque é importante demais ressaltar uma coisa preciosa. É fato que o grupo terrorista provocou esse banho de sangue, mas ao mesmo tempo é lastimável, porque também nos bombardeios que aconteceram, tem tanta criança que pereceu, tanto bebê que morreu, tanta gente que não provocou em absoluto nada do que vimos, já faleceu. E nesse sentido, na guerra a gente não ganha, não há quem ganhe. Já passou de 3.000 mortos. Alguns, o Senhor já está fazendo justiça e deveriam ter morrido sim, pela maldade que cometeram. Já outros, Senhor, é de partir o coração. Esteja ele morando em Jerusalém ou na Palestina. É gente, são pessoas. Tem misericórdia, Senhor. Faz justiça. O Senhor mesmo disse, o Salmo de número 9 nos aponta isso. Faz justiça. Elimina os maus. Que eles paguem com a vida as vidas que ceifaram. Mas, Senhor, dá escape. Quem sabe esse corredor humanitário, fazendo com que as pessoas possam sair para o Egito, possa ser realmente efetivado. Que essas vidas, famílias, que têm ojeriza, que não concorda com o grupo terrorista, que elas encontrem escape, que elas possam ter guarida, que o Senhor lembre delas, e que o Senhor possa lembrar a todos nós, que enquanto o príncipe da paz não rasgar os céus e vir buscar a sua igreja, a realidade desse mundo, muitas vezes será exatamente essa: angústia, lágrima, dor, luto, sangue, morte. Tem misericórdia, Senhor. Que nesse mar de sangue, nós possamos desejar ainda mais o retorno do Príncipe da Paz. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Volta, Senhor, retorna e estabelece a paz para todos sempre. Nós assim te oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, a comunhão, o poder e as doces consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre nós e sobre todo o povo de Deus, e que por nosso intermédio seja derramado sobre esse vasto mundo, desde agora e para todo sempre. Amém.